No Conexão TV Unicinos de hoje, estamos falando sobre os desafios enfrentados pelas mulheres que se tornam mães com uma idade mais avançada. Eu quero começar esse bloco com a doutora para a gente poder falar um pouquinho sobre os riscos que podem oferecer à mulher a partir do momento que ela decide ficar grávida um pouquinho mais tarde. Esses riscos, eles existem, doutora? Quais são eles? Existem os riscos de hipertensão depois da gestação, durante a gestação, o risco do diabetes. Por isso que a mulher, para ter neném nesta idade, é o ideal que ela esteja dentro de um peso adequado, tá? Fazer todos os exames pré-natais antes de engravidar, começar a tomar sua vitamina com ácido fólico 3 meses antes de gestar, para evitar as anencefalias, as malformações do tubo neural. Isso aqui é muito importante a mulher fazer isso. As chances de desenvolver um bebê com problemas, ela é muito maior quando a mulher engravida mais tarde? Não, o risco é o mesmo quase... Em qualquer idade? Em qualquer idade. Dizem que aumenta a chance, mas fazendo a retrospectiva não é tanta coisa. A gente cobra mais da pessoa mais de idade, o Down, as doenças, malformações genéticas. E, doutora, muitas mulheres optam também ou buscam pela inseminação artificial, que é uma alternativa para quem não consegue engravidar. Por que isso acontece? Com medo das malformações, mas a gente só vai saber realmente se tem malformação depois que nasceu. Pode fazer todos os exames genéticos, toda a punção de vilo, tudo, mas só vai saber na hora que nasceu. Mas as chances da mulher conseguir engravidar nessa idade, elas são mais difíceis, digamos assim, por isso que as mulheres precisam recorrer a tratamentos. Exato, recorre por infecção de trompa, é muito comum, por a falência do ovário também, então por isso que elas vão para a inseminação. A saúde do corpo já não é mais a mesma, né? O Chico tem uma questão. Eu queria saber do professor Clóvis, bom, com a modernidade o conceito de família já não é mais o mesmo, né? A gente está falando aqui de mulheres que querem ter filhos mais tarde, mas não é só isso, tem casais homossexuais, né? Não existe mais o padrão aquele de pai, mãe e filho, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Eu acho que está tocando num ponto fundamental da mudança também, porque se quer ter filhos com mais idade, né? Se a gente olhar assim, fazer uma retrospectiva bem rapidinha, moralmente, em cima da mulher recaía sempre um peso muito grande, desde a antiguidade, né? Precisava ter filhos, senão ela não era considerada uma mulher na sua plenitude. E muitas mulheres, a gente sabe na história da antropologia e da história mesmo, né, quantas mulheres sofreram publicamente, inclusive desacato, desrespeito e muitas vezes desrespeito dentro da própria família, do seu próprio esposo, né, porque não podiam gerar crianças, né, não podiam ter filhos. E ela era menosprezada na sociedade, com certeza. Hoje em dia, podemos dizer que a moralidade mudou, né, nesse aspecto, o que faz a mulher também se sentir no direito de correr atrás dos seus interesses pessoais, no crescimento intelectual, né, que antes era só a questão de ser mãe. Hoje não, ela é mãe, né, mas também pode ser uma pessoa... tem projeção social, projeção intelectual. Temos aqui colegas, né, que são pessoas professoras de grande nome também na universidade, que são mães com mais idade também, né? Bom, e são mulheres que são muito atarefadas, né, professora? Como é que elas podem se organizar para decidir? Porque eu mesma conheço mulheres que acabaram dando prioridade sempre à vida profissional e essa fase de ter filhos acabou passando, né? Então, como é que a mulher ela pode se organizar e decidir, bom, agora é o momento de eu construir uma família? Que dicas a senhora daria nesse sentido, até para ela se organizar nos seus afazeres, no seu dia a dia também? Essa é uma pergunta interessante, porque hoje se tem a possibilidade de optar, eu quero ou não ter filhos, que não era uma opção até há pouco tempo atrás. Mas eu acho que uma coisa importante é a mulher saber que ter um filho não é só gestar esse filho e pari-lo. Aí, depois que ele nasce, que começa realmente o trabalho de criar essa criança, educar, ajudar essa criança a se desenvolver. E é muito importante que a mulher possa contar com o que a gente chama de uma rede de apoio, né? Hoje a gente tem outras facilidades também, que cada vez mais estão aparecendo, por exemplo... Inclusive, na matéria apareceu a possibilidade de colocar as crianças cada vez mais cedo numa escolinha de educação infantil, né? A gente tem a figura da babá, que cada vez mais também está ressurgindo, o apoio de avós. Então, eu acho que é importante a mulher pensar nisso. Ela vai precisar de ajuda para poder dar conta dessa vida familiar, da sua maternidade e continuar com o seu trabalho, a sua carreira,
e as suas coisas. Tá certo. Então, para a gente encerrar, doutora, eu quero saber, para a gente trazer um pouquinho para a nossa realidade mesmo, no seu consultório, a senhora percebe mesmo que as mulheres estão optando por ter filhos mais tarde? Como é que é por lá? Sim, tem bastante pacientes, inclusive... Se a gente for dividir em porcentagem, quanto que dá dessas mulheres? A maioria acima dos 30, acima dos 40? A maioria acima dos 30. Tá certo. Então, muito obrigada pela presença de vocês, pelas informações. Veja a seguir na Agenda Cultural as dicas que o Conexão separou para você aproveitar bem o fim de semana. Não esqueça que tem promoção de ingressos para o cinema. Aproveite o intervalo e participe. Anote os nossos endereços: conexãotv@unicinos.br, facebook.com/tvunicinos e @tvunicinos no Twitter. A gente já volta.